Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Mais Malu, Pode Mais Você, Pode Mais qualquer profissional que tenha algo a acrescentar na nossa jornada. Como vocês sabem, eu sou responsável pela consultoria Goiabeira RH, uma empresa especializada em programas de treinamento e desenvolvimento para as áreas de atendimento, vendas, liderança, área de operações, área técnica, além de desenharmos e desenvolvermos projetos para a área de pessoas e de negócios. E assim, esta realização do programa Pode Mais Todo Mundo é um patrocínio e apoio do IA Filmes, uma produtora que já está há quase uma década no mercado, responsável por programas de treinamento, vídeos institucionais, podcasts. Vale a pena conferir nas redes sociais IA Filmes. Muito bem! E agora já estamos indo para o segundo episódio. E no Pode Mais Malu, como já somos veteranos, eu pedi para o João Luiz, um companheiro de profissional, onde está fazendo o lançamento em breve de uma obra, gente, não é um livro, Eficiência Profissional, como se destacar em um mar cada vez mais agitado e imprevisível. João, você que veio diretamente do México, te pegamos aqui no Brasil, conte-nos, tudo bem? Tudo ótimo, Malu. Como foi a repercussão aí dos programas do Pode Mais João? Ah, nossa, incrível, Malu. Como é que a gente, como diria meu velho e finado pai, como é que a gente atira no que viu e acerta no que não viu, né? Um negócio assim, muito legal. A aceitação e o retorno das pessoas. E, nossa, fiquei impressionado, muito bacana. E agora você ficou com mais pressão, porque eu também ouvi, Malu, mas quando é o lançamento do livro? Quando é? Ele vai voltar, gente. Mas entre este lançamento que nós fizemos de eficiência operacional, você falou, deu um spoiler no programa 1, que o livro está dividido em 4 partes. Então, o que você trouxe hoje pra gente? Então, Malu, até para a gente pegar focar nessa sinergia do que é a proposta da Goiabeira e do que é eficiência operacional, que eu falo métodos, processos e pessoas, onde pessoas, como nós comentamos no último programa, é o fator determinante nessas empresas do futuro e do presente. E um detalhe, sempre foram. O M de mão de obra, ele foi sempre um diferencial. O que vai mudando são as demandas, conforme o avanço da tecnologia, conforme as necessidades, mas o M de mão de obra ele sempre está presente e ele sempre é protagonista numa eficiência operacional consistente. Concordo. E aí, no spoiler mesmo, porque eu tenho verdadeira admiração pela sua forma de ensinar, passar o conhecimento, que às vezes é complexo, de uma forma simples, e ele vem regado de histórias hilariantes. Uma delas está aqui, história que eu coloquei como número 4 de 2000, mas ela dizia o seguinte, estava tomando um café no balcão. Fala mais pra gente. Ah, então, a história é bacana. É uma história que está lá no M de mão de obra, que acabou virando um bloco 2 do livro, que é Garimpar Talentos, né? E isso, Malu, muita gente deixa circunscrito dentro de uma área de capital humano. E talentos, eles estão por todos os lados. Como eu contei no último programa a história da pérola, né? Que ela está dentro de uma concha e ela está no fundo do mar. Então, você precisa ir lá buscar essa concha, abrir, identificar essa pérola e você colocar ela para fazer parte do seu capital humano, da empresa. E dentro, essa história real, eu estava tomando café aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Eu adoro café, onde eu saio sempre eu estou curtindo muito os sabores assim do café e tranquilo assim, tomando café, e eu vi
uma jovem assim, com aquelas fantasias de homem sanduíche, sabe assim, com aquelas placas, entregando panfleto na rua. E assim, o que chama atenção é que às vezes você vê as pessoas entregando, assim, a pessoa tá assim, sabe, desanimada. E a pessoa entregava assim, mas com uma vontade, um brilho nos olhos, assim, que me impressionou. Não é tão comum assim. E muito bacana, e eu vi entregando assim os panfletos. Aí eu olhei, era propaganda de um restaurante vegano. Mas assim, meio bizarra, assim, sabe? Aquela situação, aquela placona. Mas o que me chamou a atenção, eu tenho essa frase de efeito no livro que eu falo nas entrelinhas das atitudes. Que você percebe, assim, sabe? Que não é nas atitudes, que às vezes a pessoa pode disfarçar, mas nas entrelinhas as pessoas se revelam. E ela entregando, e aí umas pessoas liam assim, outra pegava e colocava no lixo. E umas pessoas jogavam uns metros à frente. Aí essa jovem, o Malu, assim, ela no momento ela parou, colocou assim os panfletos que ela tinha na mão numa sacolinha, e ela foi e começou a catar do chão os panfletos e voltar. Aí acabei de tomar um café, eu não aguentei, Malu. Perguntei, você é sócio do restaurante, o que tá A pegando? cozinheira, Que né? tá ganhando? E essa jovem assim, começou a falar sobre fundamentos da comida vegana e não sei o quê, que o restaurante ficava ali perto e tal. E, na verdade, ela estava fazendo um bico, estudava numa faculdade ali na Redondeza, uma faculdade, inclusive uma faculdade muito boa, de propaganda e marketing, e fazia esse bico na hora do almoço ali, até mesmo para conseguir, eu acredito que ela ganhava até o almoço nesse restaurante vegano, nada mais do que justo pela energia dessa jovem. E aí eu falei, olha, anota um número aí, e eu passei um número do telefone da área de capital humano da empresa. Né? E falei assim, olha, quando você fizer a época de estágio, tudo, você tem aí uma opção. Assim, anotou na mão, Malu, você pegou uma bique assim, anotou na mão, eu fui embora. Nossa, passado, sei lá, meses, uma pessoa me liga e fala assim, ô João, tem uma pessoa que, sabe, cabelo azul, calça colorida, e uma pessoa meio bizarra aqui, e Quer falar com você? não, que entrou no nosso plano, e a empresa, na época, a empresa que eu trabalhava, eles incentivavam essas indicações, né? Porque fala assim, não pode ser indicação aquele que indicou, não. Eles incentivavam isso porque era uma indicação do funcionário. Ele falou assim, olha, você não vai indicar alguém que vai lá azarar a empresa. Logicamente, isso não vai impedir essa pessoa passar por todo um filtro de seleção, por todo um processo. Justo. Que nessa empresa, assim, Malu, era muito rigoroso. E o que eu achei assim super bacana, porque essa pessoa conseguiu o estágio, foi efetivada e até onde eu pude acompanhar, assim, ela fez uma super carreira de sucesso. Então, assim, você vê como que essas pessoas estão na rua, essas pessoas estão dentro do nosso dia a dia, dentro das empresas. Um funcionário que, às vezes, ô Malu, ele consegue fazer mais, realmente mais com menos. É aquele funcionário que, olha, o trânsito é igual para todo mundo, mas ele nunca atrasa. O trabalho é igual para todo mundo, mas ele sempre entrega primeiro. O sistema público de transporte é igual para todo mundo e ele chega na hora. Então, essas histórias, assim, olha, mas a gente foca no cara que chega atrasado, a gente foca no cara que chega de bode e esquece as pessoas. Então, eu falo, olha, a gente usa uma ferramenta, né, que é PDCA, que chama de Círculo de Schuher, que depois ficou famosa com um cara chamado Demi, que é um dos gurus da qualidade. A gente usa muito ele para realimentar processo, mas o que eu vejo nas empresas, as pessoas tentam realimentar problemas. Eu falo, olha, a PDCA é uma excelente ferramenta para você descobrir problemas e soluções, realimentar o processo, mas também para você propagar boas ideias, né? Você resolver problemas e propagar soluções. E nesse caso, a gente está assim cheio dentro da empresa desses diamantes que estão perdidos. Então, a pessoa olhar um funcionário que está terminando uma carreira e está trabalhando na área comercial e está fazendo engenharia. Uma pessoa está na área de engenharia e está acabando uma faculdade de direito. Então, essas trocas ou esses diamantes dentro da empresa é uma prática assim, muito bacana e você consegue reter, materializa
aquela prática de falar, olha, aqui nós valorizamos os talentos, aí você realmente materializa, fala assim, olha, tanto talentos que estão aí fora, como talentos que são aqui dentro, eles podem ser acomodados, isso traz uma quantidade enorme de fatores positivos, sabe? A pessoa já conhece a empresa, ela às vezes já trabalhou num departamento, ela sabe como a coisa pega naquele departamento, porque ela já foi de lá. Então, assim, é muito bacana como que você traz, assim, não fica aquele clube da bote, essa pessoa tudo junto ali, não. Olha, realmente você consegue propagar e descobrir esses talentos e quando você assim os identifica, você consegue reter. Né? As pessoas, a pessoa pensa assim, não tem que pagar um super salário. Olha, tem que pagar um salário justo, mas não é isso que retém. O que retém as pessoas nas empresas é plano de carreira e ambiente de trabalho. Perfeito. Então, é o que a gente fala tanto, sobre o protagonismo. Tenho alguns artigos no LinkedIn onde fala-se que o autoconhecimento, para você saber este movimento, né? Porque eu tenho que ser protagonista da minha carreira, e o líder saber olhar efetivamente onde está o capital humano e que vai dar valor, que são as pérolas, e aí faz uma boa integração, uma boa capacitação, um bom acompanhamento. Esses são um dos segredos que você traz aqui no livro. João, nós já sabemos que uma das competências do líder que você é reter talentos. No seu livro, tem mais histórias como essa? Tem, Malu. Olha, tem... E eu agradeço essas pessoas, porque a gente acaba cruzando com esses talentos e eles fazem. A gente faz, tenho certeza, diferença na vida deles, mas principalmente eles fazem diferença na nossa vida e na vida das empresas. Um determinado momento dessa jornada, empresas muito grandes, geralmente eles dão preferência ou eles olham com mais cuidado para... Estudantes de faculdade de primeira linha. Exato. Ele fala, olha, estudante de estado... Não, legal, não estou desqualificando, mas tem um olhar para outras possibilidades, né? É que a gente acaba um pouco desfocando, ou posso dizer até falar que às vezes maculando o conceito de qualidade, que a qualidade é estar em conformidade com os requisitos, que isso é de Philip Crosby, que é um dos gurus da qualidade, ou adequação ao uso, que é de Hura. Então, esses caras são papas na qualidade. Mas, ficando em cima dessa, olha, adequação ao uso, estar em conformidade com os requisitos. E no plano de estagiário, então, havia, olha... Sempre os recursos são limitados, as vagas são limitadas, e eu percebi assim um cuidado maior com os estagiários de faculdade de primeira linha. E aí eu trouxe uma pessoa da área para conversar, e eu falei assim, olha, dá para você chegar na hora que a gente começa a trabalhar aqui na operação? Malu, a gente chegava 6h50. A pessoa chegou lá de manhã e aí eu fui com essa pessoa, assim, de maneira bem discreta, obviamente, na área de onde era a catraca, que era ferida a ponto, tudo, e chegava o ônibus, o fretado da empresa, e chega uma jovem que fazia estágio com a gente e estudava numa universidade, morava numa cidade, aliás, 150 quilômetros aí desse site. A pessoa, Malu, assim, chegava toda carregada, com mochila, assim, mas sempre muito contente. Nunca vi esse funcionário, assim, chegar de bode, usava transporte público. Eu falei, cara, mas que hora que essa pessoa levanta para estar 6h50 aqui? Né? Então, quando você comparava, às vezes, com outros estagiários que faziam faculdade ali na Redondeza, vinham de carro, chegava atrasado e chegava de bode ainda. Né? E esse funcionário, esse estagiário, ele entregava tudo. Eu via, olha, aqui está o registro de ponto, que é a métrica que a gente fala, olha, os fatos, olha, realmente o programa de estágio dele está sendo cumprido com excelência, está aqui a nota. E eu comentei, né, com esse profissional da área de capital humano, eu falei assim, olha, operação, chão de fábrica, eu falei, é uma guerra. Eu falei, dado o fato que é uma guerra, qual soldado você vai querer dirigir
você vai querer dividir a trincheira. Perfeito. E aí, Malu, assim, você vê que é só um cuidado, era só uma visão. A pessoa fala assim, nossa, João, agradeço você. Olha, a gente às vezes está numa sede da empresa, não enxerga às vezes, ou não sente algum direcionamento. Quando a gente vem e conhece aqui na operação, ou põe o pé na estrada, você fica mais sensível a tomar decisões que vão reter esses talentos. Então, ou seja, a pessoa certa no lugar certo. O pilha fraca que nós comentamos no programa anterior, que não existe. Né? Olha, não existe pilha fraca. E existe, assim, esses talentos. Potência, né? Potência que você fala assim, nossa, olha, não é pilha fraca. A pilha desse cara nunca acaba. Duracell para ele é fichinha. Né? O que esse cara tem? Um painel solar na cabeça? Então, você vai identificar, são esses talentos que a gente garimpa e eles acabam ficando na empresa. Perfeito. Mais uma vez, parabéns por ter esse olhar, né, amplo. Mas eu quero ainda mais histórias. Eu lembro que eu fiz parte, estava responsável por uma área de treinamento técnico na companhia, quando um determinado ano resolvemos aferir o M de métrica. Fala mais, João. Ah, nossa, Maurício, também foi muito, muito legal. Na época, né, estavam surgindo essas plataformas eletrônicas de fazer teste online. E a gente contratou uma empresa especializada, um software assim, muito, muito legal para fazer exame. Essa plataforma buscava, sei lá, num banco de milhares de questões, montava as questões e embaralhava as respostas. Então, a pessoa logava seu exame e é seu exame. Então, tinha questões um pouco de questões com alta complexidade, complexidades adequada e baixíssima complexidade, assim, para você modular a possibilidade de um 0 e de um 10. Ou seja, assim, olha, dificilmente alguém vai tirar um 0, porque tem pergunta muito simples, e dificilmente alguém vai tirar um 10, que colocava pergunta ali, tinha algumas perguntas que eu falei, essa aqui o cara tem que ser bom, que saía fora da caixa, que é para ver o cara que é muito bom. Então, meta desafiadora que a gente fala tanto, né? Pronto. E aí, ô maluco, qual foi a nossa surpresa? Teve um cara que gabaritou, ponta a ponta. Aí, qual que você pensa? Teve treta, né? Alguém vazou o gabarito, aí foi aquele negócio, vamos investigar. Né? Aí chama, né? Vai lá, vamos ver, chama a Polícia Federal, vamos ver. E fomos olhar a qualidade entregue, que eram as auditorias que a gente fazia. E esse cara, muito bem o serviço dele. Ou seja, a qualidade entregue, a métrica dele é boa, a qualidade entregue tá boa. Vamos ver a qualidade percebida, que é a avaliação do cliente. Aí fomos lá, boa também. Falei, filha da mãe. Então, o que a gente viu? Que o cara era bom, o maluco. E aí, o que a gente pegou? Olha, separou esse funcionário e vamos identificar, olha, por que, dadas as mesmas condições, aquilo que eu falei da pandemia, olha, as mesmas condições, por que uns se saem melhor? Vamos ver o que esse funcionário tem que eu posso propagar para os outros. Olha, é a formação, é a atitude dele, o que determinou esse protagonismo que a gente multiplicou. E aí, estou curiosa, o que ele fazia de diferente? Assim, Malu, ele fazia o arroz e feijão, fazia o básico, mas fazia bem. Fazia com brilho nos olhos, sabe? Aquela pessoa assim que... Olha, se para fazer uma instalação, eu vou e faço o melhor. E, às vezes, a pessoa pensa... Às vezes, um funcionário, ele está ali isolado, ele fala, mas ninguém está vendo, ninguém está vendo. Estão vendo. Em algum momento, você vai ser visto. E esse trabalho, ele não fica impune. Né? Uma hora, ele aparece. Como foi esse funcionário também, ele depois terminou o curso de engenharia, virou multiplicador, ou seja, você pegou não só... multiplicou, você aprendeu com ele, como você multiplicou esse talento dentro da companhia. Então, no programa 1, a gente já falou que existe só uma forma de uma coisa ser bem feita. De ser feita, é fazer bem feito. Só existe uma forma. É fazer o certo, porque o certo é a única coisa a ser feita. Mas simples assim. João Luiz Ferreira. Muito bem, João. E aí, dando sequência, tem uma história que eu achei bem interessante e você já tinha verbalizado e agora eu li no livro, que é do churrasco. Eu amo churrasco. Conta aí, compartilha no Pode Mais, João Luiz, sobre essa máxima. É uma história meio... Lógico que ela é uma história assim, um pouco
bizarra, mas de maneira metafórica, assim, como que surgiu o churrasco na humanidade, né? Então eles falam que lá nos primórdios da humanidade, as pessoas caçavam e comiam os animais cru e até mesmo para a carne não degradar. E aí um dia, essa floresta foi acometida de um incêndio, pegou fogo. Aí pegou fogo, estava correndo e morreu alguns dessas pessoas e não tinha. Pegou fogo, o animal fugiu, morreu queimado. Tragédia. E aí, não tendo o que comer, ele falou assim, olha, o que nós vamos fazer? Vamos comer os bichos aí torrados mesmo. Aí ia lá, cortava, começava a comer. O cara falou assim, olha, mas não é que esse negócio aqui tá bom? Né? E viram que, olha, vamos fazer Teve uma ideia aqui. Cada vez que as pessoas na aldeia queriam comer uma carne assada, o que eles faziam? Fogo. Taca fogo na floresta. E aí, mas aí o processo ficava meio sem controle. Né? Olha, a gente precisa desenvolver profissionais que entendam sobre ventos, porque o vento torna um incêndio descontrolado. Então, eu tive que contratar aí, desenvolver técnicos, anemólogos, técnicos que conheciam técnicas do vento. Depois eu tive que desenvolver toda uma métrica, porque tinha animal que ficava torrado, que era os de pequeno porte, e os animais grandes ficavam meio cru. Então tem. Mas eu tenho uma perda no M de matéria-prima. Por quê? Porque pega fogo, os bichos saem correndo. Então eu tenho perda. Aí falei, vamos fazer umas jaulas. Aí fazia a jaula. Aí deixava o animal nas jaulas. Mas a jaula tá derretendo a jaula. Então vamos desenvolver uma área de engenharia para desenvolvimento técnico de jaulas seguras. E aí foi. E essa estrutura, Malu, foi crescendo. Aí chega um dia, numa reunião eu falo que é do CDMI, sei lá. Do board. O board, aí chega lá, o Centro de Desenvolvimento de Florestas Incendiáveis. Aí um vice-presidente, né, mostrando lá os resultados, os KPIs, né, as métricas, os indicadores. Aí um funcionário novo lá, né, sempre funcionário novo, eu falo funcionário novo porque ele pensa fora da caixa. Ele sempre faz pergunta difícil. E aí é onde moram as oportunidades. Ele levanta a mão e fala, olha, posso... já que a meta, o 7º M, é a gente assar os animais, por que a gente, melhor, não mata como a gente já fazia antes? Aí o animal morto, ele não foge. Aí eu posso dividir por tamanho e pego só uma parte das técnicas aí das celebridades. Da parte pirotécnica e das nossas técnicas de como lidar com fogo, faço umas grelhas e posso tacar fogo nesses animais, mas de forma controlada. Então, dessa forma muito mais simples, eu consigo atingir a meta, que é de assar os bichos. O que vocês acham? Aquele silêncio, Malu, assim, aquele silêncio ensurdecedor, assim, né? Aí uma pessoa na reunião, um vice-presidente da reunião, falou assim, olha, você tá louco. Vê que você entrou ontem na companhia, né? Olha, você sabe que nós temos as melhores jaulas do mercado, que nós temos engenheiros, técnicos e profissionais que foram capacitados no exterior, graduados, pós-graduados em execução de jaulas, temos os nossos gráficos e foi falando. Aí, coitado do colaborador que deu a sugestão. Né? Imagina a situação dele. Mesmo que de forma hilária, Malu, essa história assim, ilustra bem como que, às vezes, a empresa ela vai crescendo, vai criando processo sobre processo em cima de problema, não em cima de solução. Então, eu tenho uma história paralela com essa, uma outra oportunidade, a gente pode explorar isso, e também está no livro, de como isso real, em empresa grande, que a empresa foi crescendo assim, em cima de um problema, e criou uma estrutura enorme, e a solução era muito simples. E foi uma ideia de uma pessoa da produção. A pessoa da produção foi lá e colocou numa caixinha de sugestão, jogou, isso foi lá para um grupo de gestão de mudança, e eu fazia parte da engenharia de gestão de mudança, eu fui ver, eu falei, não, é ridículo. Eu vou ver para não perder a amizade, porque é M de métrica. Essa eu não conheço, mas eu quero conhecer, João. Segura aí. Agora, a gente falou bastante dessas histórias que é da tua carreira profissional. Agora você está no México e trabalha numa universidade e também atua como consultor. Alguma história ao longo desses últimos anos aí, enquanto consultor, que você possa compartilhar como uma boa prática? Assim, Malu, olha, tem... eu, nesse trabalho de sair a campo e ajudar
microempresários e tudo, tem uma história bem bacana de um microempreendedor que ele montou um negócio, uma padaria gourmet, né? Um negócio assim lindo, Malu, assim, uma loja excepcional e é prático quando eu vou fazer esses trabalhos de consultoria, você percorrer a operação, perguntar todo o desconforto que as pessoas têm, mais ou menos um médico. Então você escuta muito as pessoas falando sobre quais são os desconfortos e depois a gente explora com bastante pergunta, né? Eu falo que a pergunta é a parte nobre do avanço da ciência, né? A resposta é uma questão de tempo. E a negação é uma... sei lá, não cabe. Mas, no caso dessa padaria, tudo assim, perfeito. Aí eu perguntei pro empresário, né, era um casal, eu falei, olha, muito bacana tudo, mas tem algum produto que você serve que não sai daqui da sua padaria? Aí ele fala, não, até as bolachinhas que eu ponho aqui no café, eu faço. Por isso desse cuidado, né? Eu não compro nada. Aqui é tudo feito de maneira artesanal, com produtos orgânicos e tal, legal. Eu falei, cara, mas andando dentro da operação, eu só vi um forno. E se você só tem um forno, a gente tem duas certezas. A primeira, que um dia ele vai queimar. A segunda é que você não vai saber quando. E aí, mano, ele ficou olhando com aquela cara assim, sabe? Ih, é mesmo. Aí eu falei, olha, aquele carrão ali que tá na frente ali da loja é seu, né? Ele falou, não, é meu. Eu falei, aquele carro tem 4 pneus, tem. Eu falei, não tem step, não tem? Tem. Ele falou, cara, o carro, que é periférico, ele tem um plano de contingência que é o step. E para a sua empresa, que você está com esse brilho no olho, que dá tudo isso, você não tem um plano de contingência? Você não tem uma contingência? Eu falei, olha, você acha que o step do seu carro, o pneu vai furar, que você vai usar o step, que é o plano B. Num domingo, que você está na frente de um shopping, perto de uma borracharia, o cara, enquanto troca o pneu, ainda você vai na praça de alimentação e faz umas comprinhas. Você acha que vai ser essa situação que o seu pneu vai furar? Ou o seu pneu vai furar sábado, à noite, com chuva, você de terno, atrasado, indo para um casamento que você é padrinho? Eu falo, que situação você acha que o pneu vai furar? Eu falo, a gente já teve pneu furado. Ele falou, e aí, a pessoa ficou olhando assim com o negócio. Eu falei, olha, eu não entendo de fazer ponto, estou aprendendo com você agora, mas eu entendi processo. Vamos começar a trabalhar em plano B, plano C. Um trabalho super bacana, talvez aquele super forno, demorasse muito para queimar, mas você vê que, assim como ele, as pessoas às vezes montam estruturas muito boas, mas eles começam a patinar no gelo. E aí, quando chega a primavera, que esse gelo começa a afinar, ele dá o pulinho certo no lugar errado e o negócio vai pro brejo. E aí você vê assim, olha, coisinha simples, olha, faz uma parceria com o cara que tem uma pizzaria aqui em cima da sua loja, numa contingência. Que foi o que aconteceu. Exato, um consegue ajudar o outro, olha, você compra um outro forno pequenininho, que, olha, o 80-20 ali que você consegue suportar. E assim, Malu, você vê, Malu, contingências e proteção com soluções simples para problemas que podem ser complexos. Uma vez que você tenha o problema lá na frente, né? Olha, o que eu vou fazer na hora do meu forno, quando o meu forno queimar, é o pior momento. Né? As contingências a gente faz isso antes. Eu falo, João, mas não é assim. Eu falo, é assim. Quando você entra no avião, quantas vezes a pessoa fica te ensinando cintos de segurança, máscaras vão cair na sua cabeça e tudo isso. E falou, quantas vezes você passou por uma situação de um avião cair ou quase cair máscara? Eu falei, muito raro. E toda vez o cara explica aquilo para você. Quantas vezes na empresa a gente tem teste de evacuação diária? E numa empresa a gente tem também ter esse plano de contingência, prevenção. Perfeito. João, isso tem alguma correlação com uma outra história que é pular no lago? Ah, tem, Malu. Isso assim, isso é quando a gente vai trabalhar no terceiro bloco do livro, quando eu vou falar de sistemas dinâmicos operacionais, ou seja, quando a banda começa a tocar, que eu falo, legal, você faz um restaurante, põe lá, acerta todos os M do seu forno, dos seus pratos, então, legal, montei o M. Quando o meu restaurante começa a funcionar, ou seja, como é que o bumbo vai tocar lá na cozinha, porque o que vai para a mesa vai sair de lá, isso você pode errar em tudo, menos nisso, esse trabalho, ele tem que ser assim,
muito, muito bem feito e estruturado. Ô Malu, assim, quando você olha essa parte dinâmica do processo, a gente está sempre, na parte dinâmica você tem o M de métrica. E o M de métrica em sistemas operacionais, tem uma palavra bonita que se chama dashboard. Aí eu digo dashboard, painel de controle. E fala, olha, painel de controle, você pega um Fusquinha aí, pessoal que é mais saudosista, aí você olha o painel de controle, é um ponteirão assim, um gasolina e velocidade. No ponteiro de gasolina ficava mexendo assim, Sim. você nem sabia se o tanque estava cheio, você estava na reserva já. Olha, para um carro você tem um painel de controle, então você precisa ter um painel de controle para a sua empresa. E essa história do lago está dentro desse contexto que eu falo assim, olha, você está na beira de um lago, solzão, deck, e você fala, pô, quero pular na água. Mas aí tem um detalhe, você não sabe nadar. Nesse momento, a pergunta que você quer, ou a resposta que você gostaria, eu falo, olha, a profundidade do lago aqui é maior ou menor que a minha altura? Simples assim. O quanto que ela for menor, não interessa, nem que for só para molhar os pés, e o quanto que ela for maior de alguns milímetros para dezenas de metros, vai ser fatal nessa decisão. Perfeito. Malu, tem painel de controle, ou dashboard em empresa, que tem tanta informação exata, ou seja, de ser informação real, mas desnecessariamente precisa, que até a pessoa ficar explicando topologia do lago, regime de chuva, o sol já foi embora e a vontade de pular na água também. E aí o que acontece é que você perde ótimas oportunidades, mas que precisavam de decisões rápidas. E você não tinha decisão rápida porque você tinha uma informação exata, desnecessariamente precisa. Então é isso que a gente trabalha e fala, olha, eu tenho que tomar uma decisão e ela tem que ser rápida. Então meu painel de controle, como uma bússola, ele tem que apontar para o norte. E às vezes eu vejo painel de controle que não aponta para o norte. Eu falo, peraí, se você tem uma bússola que não aponta para o norte, eu preciso refazer essa bússola. Então, a gente olha, qual que é a meta da sua empresa? Tal. Eu tenho que olhar o painel de controle e eu estou indo nessa direção. Se eu olho o painel de controle e eu não consigo saber se eu estou indo na direção do norte, como uma bússola que não aponta para esse norte, a gente precisa recalibrar ou refazer esse trabalho. Então, por isso, o meu encantamento, que nesta obra eu trago conceitos que complementam a prática, né? Ou dão subsídios para a prática. E me lembro também que recentemente fui convidado para dar aula no MBA de Visão Estratégica de Recursos Humanos, onde lá para as tantas me causou bastante orgulho em ouvir. Nossa, todo curso de MBA deveria ter os fundamentos sempre em paralelo com a prática, que foi o que você trouxe para a gente. Então, se nós já temos quem inventou a roda, né, João? Por que já não melhorar a roda? E está aqui, eu acho que um dos fundamentos deste livro. Mas tem uma história que eu acho que também é cultura geral, sobre a Praça da Luz em São Paulo. Ah, nossa, Malu. Isso tem a ver muito com esse M de mão de obra que nós comentamos, que ela acaba materializando isso como que o M de mão de obra ou essas mudanças tecnológicas, elas sempre acontecem. O pessoal fica surtando, e agora tem o site GPT, inteligência artificial, vai acabar com o emprego, vai mudar. Olha, vai mudar. O mundo está em constante mudança. Olha para o retrovisor da história. E um dos retrovisores da história, que eu sempre conto isso para motorista de Uber, eu falo, conta para os outros, que essa história é bacana. Motorista de táxi, tudo. E fala sobre a Praça da Luz, que o pessoal, pouca gente sabe que chama Praça da Luz, esse nome, que era porque ali foi o primeiro ponto, Malu, de iluminação pública em São Paulo, se não me engano, foi em 1830, mais ou menos, década de 30. E se a gente olhar, foi tombado pelo patrimônio histórico, os postes ali, eles têm, assim, são duas lâmpadas e tem um canecão enorme embaixo. Da lâmpada, fala, nossa, é porque isso aqui é um colonial português. Mas, legal. Não é nem a minha área de expertise saber por que ele tem aquele formato, de designer. Mas a razão daquele canecão é que ali dentro daquele negócio tinha óleo de baleia. O pessoal queimava óleo de baleia, Malu. Na verdade, essas lâmpadas eram lampiões. Então, existia pessoas, né, nessa época que subiam quase noitinha para acender esses lampiões. Então, você imagina, Malu, eu volto lá, entro na linha do tempo, tô vendo lá Malu lá subindo uma escada lá, aí eu falo, Malu, você tá subindo aí? Aí fala assim, Malu não, doutora Malu, eu sou profissional concursado da Prefeitura de São Paulo. Para acender lampião, eu sou um acendedor sênior da Prefeitura de São Paulo. Perfeito. E
Por quê? Porque o M de matéria-prima da meta, que era para obter luz, era óleo de baleia. Então, imagina toda a indústria que existia atrás por ti. Primeiro tinha que matar a baleia, né, Malu? Aí tinha todo... Depois arrancar o óleo da baleia, depois você transportar, aquela que apagava lampião, vento, sujava, punha fumaça. Então, assim, a taxa de gente que você precisava por ponto de iluminação era, assim, era absurdo. Até eu mostro um gráfico bem assim, ilustrativo no livro de como que a quantidade de mão de obra era muito grande. Aí imagina, aí eu chegava lá e falava, Malu... Minha querida, olha, tem um feiticeiro aí chamado Thomas Edison, ele vai azarar o seu plano de carreira de chegar aí a ser acendedora sênior ou supervisora dos acendedora, master, né? Ele vai inventar aí uma coisa aí, assim, inacreditável chamado lâmpada elétrica, cujo combustível vem por fio, o vento não apaga, eu consigo acender um monte de lâmpada ao mesmo tempo e a gente não precisa nem acender, nem tampouco apagar com mão de obra. Eu falei assim, você está ficando louca, você não vem do futuro, né? Você vem de algum hospício. Então, olhar esse ponto de iluminação pública que usava um óleo de baleia, tinha todo um ecossistema atrás disso, né? Toda uma indústria atrás disso, para alguns jovens, falam assim, não, isso é ridículo, isso não existiu. Você pode ir lá, vai estar no patrimônio lá, você entrar, dar uma gugada lá, como os jovens falam, você vai ver essa história. E isso realmente aconteceu. Malu, quando a gente pega isso e fala, olha, esse cara que está subindo na escada, que estava lá, o apagador de lampião, que era combustível fóssil, que foi extinto por causa de uma tecnologia que foi a eletricidade, qual a diferença para o carro elétrico? Como que os nossos netos vão olhar os frentistas? Imagina, alguém chega para a Malu e fala, Malu, os seus netos, né, falam assim, a minha avó, a Malu, ela dirigia o carro e olha, foi ela que falou, hein? Mas o carro era movido a gasolina. Você fala, você está ficando louco? Gasolina pega fogo, esse negócio explode. Né? E como assim? Não, e ela dirigiu o próprio carro. Falo, não, como dirigiu o próprio carro? Ninguém dirige o próprio carro. Então, situações bizarras como essa, quando a gente olha para o futuro, para o para-brisa. Qual a possibilidade dela acontecer quando a gente olha para o retrovisor e vê essas histórias? Porque a história aconteceu, aí está lá no livro, tem data, tem tudo. Qual a chance dela se repetir? Malu, ela já está se repetindo. E ela sempre se repetiu. O que a gente olha nesses avanços que não muda são as pessoas. Então, aquele acendedor, ele virou outro profissional, o frentista, ele vai desenvolver outras competências. Lógico que vai precisar de muito menos gente. Vem sendo assim em toda a história. Mas, gente com competências distintas, adequadas para essa nova demanda, mas a proporção para atingir o M de meta, que é o 7º M, para o M de mão de obra, assim, a boa notícia é que as pessoas elas vão ter que se capacitar mais. Assim, olha, um desafio, mas com boa notícia, não, mas você tem que desenvolver, sempre tem que estar fazendo esse aprendizado. E a não tão boa notícia assim é que vai precisar de menos gente, então você tem que se capacitar mais para você se diferenciar, que é essa frase aí que está no livro, né? Nesse mar que está sempre você ter essa gota que fica em evidência. Sem dúvida alguma, e porque tem profissional, João, que ainda continua lá tentando acender a lamparina, né? Então, a gente fala assim, que hoje, neste mercado tão competitivo e tão veloz, a gente precisa menos a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, e temos mais Raul Seixas, né? Metamorfose ambulante. Porque a gente tem que se reinventar todo dia. Por isso que eu tenho a honra de receber aqui. Estamos chegando ao fim, mas segundo semestre a gente quer você aqui já com a data e vamos apoiá-lo nesse lançamento. Volte rápido lá para o México e retorne ao Brasil com esse lançamento. E você que nos acompanhou, que esperamos que tenham insights, repensem a performance dos líderes que estão na sua equipe, dos profissionais que estão em seu entorno. E o que você gostou do nosso programa, comente mandando um e-mail para maluquagio@goiabeirarh.com.br, inclusive dando sugestões de temas para os próximos episódios. Eu quero deixar um grande abraço a todos vocês que vêm nos acompanhando, nos apoiando. E, João, recados finais? Olha, Malu, assim que
eu cravar a data, você vai ser uma das primeiras a saber, e aqui a gente deixa registrado qual vai ser o caminho para ter o livro, tanto ele publicado, o livro físico, como o livro digital. E estamos abertos, né? Qualquer demanda ou qualquer necessidade ou curiosidade, nossa, sempre assim, é o meu propósito de vida, sabe assim, eu adoro fazer isso, de você divulgar esse conhecimento e, melhor do que isso, você materializar esse conhecimento e transformar líderes e empresas para realmente... Malu, assim, isso não é clichê, assim, de você produzir valor, no sentido real da palavra, sabe? Empresas sólidas, liderança segura, com ambientes saudáveis dentro das organizações. E esse, assim, esse é o propósito de todo esse trabalho. Também está lá nas entrelinhas lá da proposta de trabalho e da missão e da visão da Goiabeira. Parabéns, assim, pelo seu trabalho, Tamo junto. A gente vê que você tem sempre esse brilho no olho de fazer uma coisa que você gosta, aquele brilho no olho desse funcionário que eu falei agora. A gente vê nesses empreendedores e não é menos do que isso, Malu, ou essa é a razão dessas empresas prosperarem, porque elas fazem as coisas, elas fazem com amor, sabe assim, de verdade, assim, amor ao trabalho, amor ao próximo, de agregar valor. Então, super parabéns pelo seu trabalho, e sempre vamos estar junto, México e Brasil. Aí eu estou 9h30 de voo, mas eu sempre estou aqui no Brasil cada vez mais, tem uma demanda muito forte aqui no Brasil, troco experiências aqui e lá, e assim, muito, muito bacana. Agradeço a você pelo convite e a oportunidade de divulgar esse material. Então vamos brindar, porque todo mundo pode mais, tchim-tchim. E essa máxima que eu levo para o Goiabeira RH não é minha, não é propriedade, é do Peter Senge, que é o quinto princípio, onde ninguém é melhor do que todo mundo junto. E é por isso que eu posso mais, você pode mais, e quem está nos acompanhando pode mais. Saúde e até o próximo episódio. Valeu! Obrigado.